Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje no programa nós vamos falar sobre cães hiperativos, com a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. Também vamos falar da diferença de premonição, intuição e revelação do Espírito Santo, com Sandra Assis Maia. Quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza, que aliás está trazendo uma dupla feminina. Daqui a pouquinho vamos apresentá-las para vocês. Também hoje no programa Mega Profissionais, uma série com 2 programas abordando sobre tumores do pâncreas e das vias biliares. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela 2ª vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. E a partir de hoje nós vamos abordar uma série com 2 programas falando sobre os tumores do pâncreas e das vias biliares. Aliás, é também para todos nós um alerta para que nós possamos entender melhor sobre a doença e, é claro, procurar um tratamento mais eficaz. Quem é o nosso colaborador de hoje é o médico cirurgião oncológico Dr. Vinícius Maciel. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Aliás, as nossas séries, as nossas entrevistas têm sido muito elogiadas pelos nossos colegas da imprensa e principalmente pelas pessoas que nos acompanham pela TV. Por quê? São esclarecimentos necessários que as pessoas possam procurar um tratamento mais adequado e principalmente procurar se atentar para alguns indícios, né, doutor, que até então nós achávamos que era muito normal. Igual, por exemplo, pâncreas. Né? Só para que nós possamos entender melhor. Os tumores do pâncreas e vias biliares,
como ele se manifesta, doutor? Como é que nós podemos identificar um possível tumor e procurar um tratamento mais adequado? Bom, é importante você estar falando esse ponto, Tancredo, porque esses são tumores de difícil diagnóstico e a explicação, uma das explicações é a localização anatômica. São tumores que se localizam muito mais próximo da coluna do que anteriormente. Ou seja, eles estão atrás do estômago, atrás do intestino, abaixo do fígado. Uma localização como se fosse respaldado por esses órgãos e quando a manifestação acontece, infelizmente, na maioria das vezes, o avançar da doença é muito grande. Pois é, os sintomas, doutor, tem alguns sintomas que as pessoas possam pelo menos ficar alertas a respeito? O que a gente quer é o diagnóstico precoce. Na verdade, o sintoma a gente chama de sintoma inespecífico. São dores abdominais que o paciente às vezes tem uma má digestão, uma dor que irradia para as costas e que às vezes a pessoa não dá muita importância. E se você não faz uma tomografia, por exemplo, um exame de um pouco mais de acurácia e resolução, é difícil fazer o diagnóstico precoce. Nós, inclusive, começamos a falar sobre isso no ano passado com relação àqueles check-ups. Né? Nós, inclusive, estamos no início do ano de 2018 praticamente, e o que acontece? É o momento da gente fazer os check-ups. O check-up oncológico é fundamental para que as pessoas possam se interagir melhor com relação ao funcionamento do seu organismo e possíveis causas de alguma doença que seja tumores malignos ou aqueles tumores que sejam fáceis de tratamento. Não é isso, sem doutor? dúvida, sem dúvida. Quando a gente tenta, pelo menos, identificar algum sintoma, é mais ou menos aquilo que o senhor acaba de mencionar aí, né? É o que? O diagnóstico precoce. Né? Fundamental e que possibilita o pilar do tratamento oncológico, que é uma cirurgia curativa e com margens livres, né? Que é o que a gente sempre quer. Exatamente. Nós estávamos conversando aqui, inclusive antes de voltar dos comerciais, eu estava questionando ele sobre a questão da vesícula biliar, né? Porque a vesícula ali, não sei se estaria ligado também ao pâncreas e às vias biliares, estaria? Então? Sim, a gente chama de um sistema único, porque na verdade a bile drenando do fígado para o intestino e o pâncreas também usando essa mesma via de drenagem de líquido para o intestino, ambos trabalham para a digestão dos alimentos, seja carboidrato, lipídio ou gordura. Essa via biliar única, ela faz esse papel digestório. Vesícula todo mundo já ouviu falar. E principalmente falar, eu tô com pedra na vesícula, alguma coisa. Não, tira a vesícula, né? Tirar a vesícula é muito simples, porque isso não tem função nenhuma para dentro do organismo. Todo mundo fala isso. Sim. Né? Sim. E é uma coisa das mais corriqueiras possíveis. Né? Na verdade, as pessoas deviam ter essa mentalidade que você falou, mas acaba que tem muita gente que protela o tratamento, a retirada da vesícula, porque não sente nada, tem medo de cirurgia. E acaba, no caso da vesícula biliar, o cálculo é um fator de risco para câncer. Não é um câncer comum. Aquelas pedras que dá na vesícula? Sim. Cálculos que a gente fala maiores que 3 centímetros são fatores de risco para câncer. Inclusive, tem casos de cirurgia unicamente para retirada da vesícula, achar um tumor. A gente chama de diagnóstico incidental. Quando isso ocorre, tumor muito inicial, é melhor para o paciente. Olha, mas isso eu nunca tinha ouvido falar. Desculpa a falta de informação a respeito. E, aliás, eu acho bastante pertinente trazermos esse assunto aqui, porque eu conheço muita gente que tirou a vesícula por ter pedra na vesícula, mas eu nunca vi ninguém falar igual, por exemplo, olha, vamos ver se tem algum tumor aí nessa retirada de vesícula, ou se deu algum tumor. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Por isso que nós, oncologistas, temos essa fixação pela biópsia. A gente, na verdade, o termo médico é anátomo-patológico. Tudo que é retirado do ser humano tem que ser avaliado. Tá aí mais um exemplo, né? A vesícula, muitas vezes negligenciada. E deixado para trás. Olha, mais um alerta que a gente está apresentando para vocês. Se vocês tiver algum problema de vesícula ou estão com pedra na vesícula, vão fazer essa retirada. É importante pedir ao profissional, pode pedir ao médico que seja feito uma análise patológica desse material? Sim, na verdade isso tem que ser feito. É o que às vezes o paciente não valoriza isso, ou às vezes o laboratório não tem tanta experiência para avaliação. Mas vale ressaltar também que além do cálculo existe o pólipo de vesícula biliar. Que também, muitas vezes o paciente fala, não é cálculo, eu não sinto nada, vamos deixar o pólipo lá. E está provado que pólipo de 1 centímetro ou mais também é fator de risco para câncer de vesícula. Nossa, isso aí é muito sério, né? Muito Doutor, sério. A questão do tratamento, como que é feito? A partir do momento do diagnóstico, infelizmente, esse diagnóstico acaba sendo muito tardio. Né? Pelos fatos que o senhor já nos apresentou aqui. O tratamento, doutor? O tratamento, tem tratamento? Quando possível,
a melhor resolução para o paciente é a cirurgia, mas infelizmente, como eu já tinha adiantado, nas melhores séries que a gente vê, apenas 20 a 25% dos pacientes são operados com intuito curativo, tanto para vesícula como para pâncreas. Infelizmente acaba acontecendo casos, como a gente relata na mídia aí, ou familiares, que não tem muito o que fazer, né? A gente não consegue fazer a cirurgia radical, né? Aí tem que fazer um tratamento paliativo para melhorar a qualidade de vida, né? Enfim. Certo. Eu quero insistir realmente no diagnóstico precoce, que eu acredito que seja uma das vias que todo mundo, inclusive em casa, está querendo saber. Essa questão do check-up oncológico, Sim. é possível diagnosticar também um tumor nessa área? É possível, sim, é possível. Se na verdade a gente não valoriza os pequenos sintomas em se tratando desses 2 tumores, porque pâncreas, bem ou mal, é a 10ª causa de câncer no mundo, né? 10ª causa? 10ª causa. É que o fato é que a gente não para pensar e existe uma certa polêmica, né, que diz respeito ao uso seriado de tomografia. Mas o fato é que não há diagnóstico se a gente não fizer a tomografia na menor suspeição. Mas eu não entendi por que as pessoas temem essa questão da tomografia. Estudos... expõe a radiação, é isso? Expõe a radiação e se diz que é muito caro em custo de saúde pública e mesmo privada, né? Mas, os planos de saúde, tem aquela restrição. Exato. Mas não, assim, francamente falando, não é ultrassom que resolve o problema. É tomografia para cima. Certo. Num check-up oncológico, doutor, quais são os exames que não podem deixar de ser realizados? Isso é muito individualizado. Aliás, a oncologia a gente trabalha muito isso. É fundamental pesquisar desde a história pessoal do paciente, cirurgias prévias, mas tão importante em oncologia é a questão hereditária. Como que é a família do paciente? Qual é o histórico que a família apresenta nas gerações? Em cima disso a gente vai trabalhar. Esse paciente merece fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Esse outro só basta um ultrassom, uma tomografia, talvez uma ressonância. Então isso não tem como eu te falar assim, ó, tem uma fórmula mágica que o paciente já vai chegar no consultório esperando aquilo. Existem protocolos, existe experiência do profissional também. Então é tudo uma questão de... Aliás, essa questão de hereditariedade, que é uma dúvida também. Sim. O que é considerado hereditariedade no caso dos tumores malignos? Pai, mãe, primeiro, segundo grau? Como é? Primeiro grau, pai, mãe, irmãos. E a partir disso, a avó já seria o segundo grau. E também tem um registro disso? Também, se existe uma questão genética? Isso. Sim, perde a força, né? Mas sim, isso conta na hora da gente avaliar. Todas as pessoas que tiveram qualquer caso desse têm que fazer uma avaliação de 6 meses, seria isso? Pode ser que em casos suspeitos a gente trabalhe nesse intervalo mínimo de 6 meses. O fato é que, numa questão geral, a oncologia, existe 10% de cânceres hereditários. Essa é a estatística. Os outros 90% a gente chama de esporádico. Ou a pessoa não tem genética e adquire uma mutação, ou ela vive em cima dos fatores de risco, associado ao principal fator de qualquer câncer, que é o envelhecimento. Com o passar do tempo, se gera um tumor no indivíduo. Eu acredito que o principal fator de risco, na minha opinião, é a falta de informação e principalmente a falta de coragem, às vezes, de realizar um check-up oncológico. Né? E esse, para mim, é o principal fator de risco, porque ao se distanciar da verdade, nós nos distanciamos dos possíveis tratamentos e como a medicina vem avançando diariamente, né, a cada hora, nós temos novos lançamentos nessa área, né? E principalmente na área oncológica também. Então nós estamos nos distanciando de um possível tratamento, ou até de uma qualidade de vida. Então eu acredito que a informação é necessária. Realmente nós temos que buscar bons profissionais, boas referências. O médico oncológico não pode ser temido, muito pelo contrário, ele tem que ser observado, tem que ser procurado, né? E principalmente tem que ser visitado mais vezes, né? Porque essa questão da gente parar com esse preconceito e falta de informação é o mais indicado. Só para a gente terminar, eu não quero passar sem concluir, essa questão da vesícula. Se eu não tiver pedra na vesícula, não tive nada na vesícula, eu posso retirar a vesícula como uma medida de prevenção para algum tipo de tumor? Isso já foi estudado, inclusive até para apêndice. O apêndice também tem tumor e muitas vezes acha em cirurgia de urgência. E que não tem utilidade... Veja bem, utilidade nenhuma. É uma questão evolucional. Uma questão... Se atribui muito na criança, o apêndice, a questão imunológica. Sim. Mas em relação à vesícula, a gente não tem respaldo científico para tirar. Por exemplo, vamos fazer uma cirurgia bariátrica.
Aí sim, se você mexe na fisiologia do estômago, você já justifica você tirar a vesícula. Sim. Mas se não tiver uma justificativa, é complicado você estar retirando um órgão. No caso da vesícula ainda tem uma função, que armazena a bile e concentra ela, né? Mas a ausência dela não faz nenhum... Não faz, mas é isso que eu ia falar. A gente sente a falta da vesícula nas questões que a gente precisa mais dela para digerir gordura. Exemplo O clássico. enjoo que as pessoas sentem Sim. com a ausência da vesícula. Diarreia acontece. Tudo nós temos que realmente pesquisar e cada caso é um caso, buscar o profissional sério é o melhor caminho sempre. Conversei aqui com o Dr. Vinícius Maciel, muito obrigado. Que aliás, no programa da semana que vem, vamos concluir esse assunto aqui no programa. E eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí, eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Já estamos de volta e agora vamos falar de intuição, presságio e também do esclarecimento do Espírito Santo. Tem diferença? Que diferença é essa? Vou conversar agora com Sandra Assis Maia, que está de volta ao nosso programa. Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Bom, intuição, presságio e também esclarecimento do Espírito Santo, ou revelação do Espírito Santo. Essas três coisas, o que tem em comum ou não tem nada em comum? Não, Tancredo, não é igual, completamente diferente. O que diferencia a pessoa que tem a presença do Espírito Santo, que percebe, tem intuição das coisas corretas, do que deve ser feito? Primeiramente, a pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus, ela tem a paz nas decisões, ela tem a certeza de que está no caminho correto. E quando a pessoa não tem a presença, não buscou a presença de Deus, a inspiração do Senhor, ela vai fazer as coisas com muita dúvida, muita insegurança. Às vezes vai muito pela opinião dos outros, né? Não busca aquela verdade, aquela paz que vem de dentro. E esses três que você colocou aí, se a pessoa não tiver realmente a intuição verdadeira que vem do Senhor, do Espírito Santo de Deus, ela vai necessitar de tudo que está em volta, vai necessitar de coisas como Tomé, né? Tem que ver para crer. Vai necessitar dos 5 sentidos, tudo que está em volta, ela precisa, é a forma que ela vai achar, que ela vai escolher e decidir o que é certo. Esses assuntos, esses temas, são bastante complicados. Principalmente quem nos assiste agora, que tem já uma idade mais madura, que já vivenciou várias situações, pode ser que tenha uma impressão mais exata desses 3 sentimentos que nós estamos falando aqui. Primeiro, essa questão da intuição. É bem delicado essa história. Da premonição.
né? O que significa isso exatamente, né? E a questão do Espírito Santo. Nós já sabemos mais ou menos o que é premonição, o que é intuição. Agora, a revelação do Espírito Santo, eu acho mais complicado. Eu falo com vocês porque tudo eu baseio em cima de mim. Eu não tenho condições de basear em cima do outro ou de achar como é que o outro é. Eu tenho condições de saber como eu sou. E é muito sério, e né, é difícil, Tancredo? É muito sério. Você já pensou a pessoa afirmar que Deus está falando, afirmar que Deus está, que é o Espírito Santo que está falando? Então é uma responsabilidade muito grande, né? Para você falar, você tem que falar assim do mais íntimo do seu ser, com toda segurança. E é aquela questão, como você vai falar de alguém que você não tem relacionamento, não tem intimidade? Então aí volta naquela questão, você fala com Deus, você tem intimidade com Deus? Então assim, não é simples, não é escolher, tudo foi Deus que falou, ou Deus falou para não fazer, não. Quando você tem uma intimidade real com o Espírito Santo de Deus, você tem uma proximidade, uma intimidade, não é do Deus que você ouve falar, é do Deus que caminha com você, que está com você o tempo todo. Então a questão não é o grande Deus, o poderoso que fala alto, não, é aquele que fala de forma muito educada lá no mais íntimo do seu ser. Responde, né? Que quando ele responde, ele fala com a gente, a certeza é tão grande, muito você fica grande, completamente preenchido daquilo, que não sobe espaço para dúvida. Exatamente, Tancredo. Isso, como você falou aí, a questão de não ter espaço, isso eu acredito que seja a plenitude de você sentir a intimidade, a presença de Deus naquele momento ali. E é algo assim que todos nós necessitamos disso, porque se nós não tirarmos um tempo para estar sós consigo mesmo, sentindo a presença de Deus dentro de si, ter aquela intimidade, nós sempre vamos ter muitas dúvidas, muitos altos e baixos, às vezes até mais baixos do que altos, né? Porque às vezes a pessoa vai ficando tão pessimista, né? Achando que tudo tá ruim. Então assim, a presença, esse preencher do Espírito Santo, porque na verdade o que a gente tem que ter muita... Se você me permite, eu quero só fazer uma observação, porque assim, eu sempre cito exemplos, né, meus, né, e também do que eu entendia, o que eu compreendia. O que acontece? Quando se fala Espírito Santo de Deus, o que eu entendia quando criança? Que era a pomba. Né? Tinha uma pomba e aquele Espírito Santo de Deus, se tivesse uma pomba ali, era o Espírito Santo de Deus. É a forma que foi escolhido para simbolizar, né? Para mim aquilo ali era a pomba. Aí depois, o Espírito Santo de Deus era uma pessoa. O Espírito Santo de Deus era alguém, tinha um nome. Aí eu passei a entender o que era. Depois agora, bem recentemente, é que eu entendi o que é o Espírito Santo de Deus. E ainda estou aprendendo. Acredito que, como eu, deve existir várias pessoas. Exatamente. Eu acredito que, como no Velho Testamento, tudo tinha que ter uma tipificação, tinha que ter uma forma para as pessoas entenderem, né? Como que, se Jesus morreu na cruz e quando ele subiu aos céus, que ele foi ressuscitado, ele falou, e eu vos envio o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, às vezes a forma que é escolhida para tipificar, né, para simbolizar, é necessário para algumas pessoas entenderem. Mas quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, tendo um relacionamento e conhecendo melhor a palavra de Deus, entender que em nós somos espírito, alma e corpo, e nesse espírito habita o Espírito Santo de Deus. Então aí você fala, gente, é muito mais do que isso, é muito mais, é além disso, né? E você vê que aonde que está o nosso espírito? Nossa, o meu espírito é no mais íntimo, mais profundo do meu ser. E aí, quando eu entendo dessa forma e eu penso, peraí, eu sou importante, eu sou morada e templo do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus falou lá e foi rasgado o véu e agora tem um acesso, né, aberto, foi pago o preço, a gente pode falar, a gente pode ter um relacionamento direto com Deus através dessa presença do Espírito Santo, a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Não tem outra forma se não for por aí. Então é muito necessário a pessoa ter chegar a Deus, nós temos que chegar pelo Filho. Então, nós comemoramos
a intenção seria nós comemorarmos o nascimento de Jesus. E às vezes a gente vê muito falar o menino Jesus, né? Mas ele cresceu, se tornou homem, nos ensinou o caminho como nós deveríamos andar, morreu na cruz por nós, pagou um preço pela minha vida, pela sua vida, e ele morreu na cruz, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para que ele habitasse no nosso espírito, para que nós tivéssemos essa intuição real, essa fé, esse acreditar no impossível, através do Espírito Santo. E agora eu quero falar com você. Se você ainda não teve essa intimidade do Espírito Santo, não fique apavorado, né? Não fique desesperado, não busque isso desesperadamente, porque não é por aí, né? É com o amadurecimento e da proximidade com Deus. É muito importante nós estarmos próximos de Deus, entender o que Deus quer falar para nós. O verdadeiro amigo, o verdadeiro pai, aquele que te orienta, aquele que te esclarece, aquele que te liberta de muitos erros, de equívocos que nós carregamos. E quem está falando com vocês é uma das pessoas que mais tem equívocos, que sou eu. Então, eu tenho conhecimento de causa. Exatamente. Eu tenho conhecimento de causa. Então, assim, de todos os mais errados, eu sempre falo, não, eu sou aquele que está mais errado ali. Porque senão as pessoas nos vê pela televisão e falam, não, ele está falando de Deus, ele é perfeito, ele é isso. Não sou. Eu não sou. Né? Eu tenho vários erros e muitos erros. Né? Agora, voltando só à questão que eu acho muito importante a gente diferenciar a palavra de Deus, a palavra, a revelação do Espírito Santo, a premonição, a intuição, é que a gente pode errar em algumas situações. Falo também com experiência própria, né? Eu tive a intuição que a Sandra veio de cinza, então a Sandra está cinza por dentro, essa é a minha intuição, então eu já vou trabalhar a Sandra, vou conversar a Sandra de uma outra forma, porque eu acho que a Sandra não está muito afim de conversar comigo. Olha os equívocos que vai virando. É aquele campo do achismo, né? É aquela questão, né? Quando nós separamos um momento para sentir a presença, para ter um momento de intimidade, de diálogo com Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Quem disse que nós sabemos o que é melhor para nós? Aliás, falando sobre isso, né, eu falei no final do ano, daquele programa especial que a gente gravou de início do ano, né, de Réveillon, falando de como eu converso com Deus através da Bíblia, né? Sempre eu busco na Bíblia a resposta, né? E muita gente às vezes me questionou também, mas muitas vezes eu leio a Bíblia e não entendo. Aí eu acrescento para vocês, é muito importante orar antes e pedir a revelação de Deus naquela palavra. Em algumas situações, eu leio uma palavra ali, tô orando, pedindo uma resposta, eu leio uma palavra, eu não entendo. Sabe o que eu faço? Eu entro imediatamente em oração, Senhor, me dá uma revelação dessa palavra. Eu preciso de uma revelação dessa palavra. Imediatamente eu abro uma outra palavra e vem a revelação. Isso é muito forte. Isso acontece só com o Tancredo? Nunca. Né? E se Deus fosse escolher os melhores, com certeza eu não estaria ali na fila. E muitas vezes, Tancredo, o que pode acontecer é que a gente pode estar tão cheio de si mesmo, a gente pode estar tão cheio de tantas coisas que não edifica, nem nos faz bem, que não dá para entender, não dá para ter revelação. O copo cheio. Enquanto o copo estiver cheio, na hora que eu for jogar água em cima, ele vai derramar. E por que muitas vezes, quando nós temos uma decepção, uma perca, alguma coisa, a tendência é a gente ser mais quebrantado e ouvir mais a voz de Deus? Sim. Por que é necessário esperar dessa forma? Por que não estar com a presença do Espírito Santo a todo momento? A hora é agora. Né? Porque se a gente imaginar, hoje eu estou cristã, amanhã não. Não, agora eu estou. Não é assim. Ou você entende, tá certo que a gente erra, arrepende, pede perdão e Deus perdoa. Mas o Espírito Santo incomoda. Quando você erra, ele chama a sua atenção. Agora a questão é, você está ouvindo mais você ou o Espírito Santo de Deus? Porque às vezes o ego é tão grande, acho que é tão perfeito, é tão... Né? Mas até o momento que você está ouvindo você sabe que está ouvindo você e não está ouvindo o Espírito Santo. Então você erra, mas erra consciente. Isso é a grande verdade. A hora é agora. Vamos mudar a partir de agora. Vamos começar o 2018 abençoados e sempre pedindo a proteção de Deus para não errarmos mais. Conversei aqui com Sandra Assis Maia. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Espero você o mais breve possível. E eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo.
Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno. Terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e agora vamos direto ao nosso quadro Espaço Pet. Estou recebendo aqui mais uma vez com grande alegria a médica veterinária a doutora Luciana Fonseca. Seja bem-vinda mais uma vez no programa. Obrigada, tudo bem, né, Luciana? Tudo ótimo. Aliás, hoje o tema é uma questão até pessoal, né? Cães hiperativos, né? Aqueles cães que ficam o tempo todo brincando, correndo, mordendo. Hoje em dia é muito comum, até eu tenho algumas raças que antigamente eram raças consideradas tranquilas e hoje em dia os proprietários reclamam que levam animais hiperativos para casa, né? Eles são submetidos a informações muito mais do que antigamente, né? Igual como é com criança, então o cérebro deles é muito mais agitado, ele está muito mais acelerado do que antigamente, né? Isso... Mas não é uma questão da idade, não? Às vezes é porque o bichinho é novinho. Com certeza pioram quando são mais novos. O problema é que quando você vai pegar um da ninhada, o que a gente pensa? O quietinho, ele tá doente. E o agitado, ele tá saudável. Aí você vai e pega o agitado, aí você levou o hiperativo pra sua casa. E às vezes você é uma pessoa, né, uma pessoa de idade ou uma pessoa sozinha e o cachorro não te deixa em paz ou não deixa o amigo em paz. É complicado, é bem complicado. O que acontece? Bom, eu tenho a Sara, é uma cachorrinha que eu adotei. Inclusive ela tava numa vizinha, porque do lado da minha casa tem um prédio, né? Eu moro em casa. E tem um prédio. E essa cachorrinha passou chorando a noite toda. Chorando. Eu falei, gente, não pode um negócio desse. Errado. Tem alguma coisa errada. Aí passou um sábado, né? Aí passou no domingo, eu falei, não. Eu fui lá, falei com o síndico, falei assim, ó, esse cachorro tá sofrendo maus tratos. Tá chorando demais, direto, né? Aí eu falei assim, não, é porque a dona saiu e ela tá preso lá de fora, né? E ela é filhote, tá lá de fora. E ela quer entrar. Mas a dona tá até preocupada porque talvez não vai ter condições de criar a cachorrinha, porque parece que a cachorrinha vai crescer. Eu falei, gente, como é que parece? Como é que a pessoa sabe se vai crescer ou não, né? Ela disse que era um animal de fazenda que a pessoa pegou. Eu falei, não, faz o seguinte, traz esse cachorro pra cá, deixa ela aqui comigo até eu achar um dono, né? É a velha história, até eu achar um dono. Achar um dono, né? ficou. Deixa ela aqui pra ela não ficar chorando. Quando ela chegou, bonitinha, né? Tava com coleirinha rosa, né? Eu falei, olha, cuidava dela direitinho. Até com 2 vasilhinhas rosa, né? E ela chamava Mel. Aí eu olhei pra cachorrinha, vi aquela tranquilinha e tudo, né? Só com a pata grande. Eu falei assim, deve ser por isso que ela vai crescer, né? Aí eu peguei e coloquei ela lá em casa. E ela começou brincando. Ela brincava sempre de morder. Bom, pequenininha, né? Brincando de morder, era natural, né? Bonitinho e tudo, não doía tanto, né? Só que ela foi crescendo, a boca foi aumentando, a cabeça também, ela também crescendo, né? Essa patona grande, né, dela. E eu falei, meu Deus, e ela continuou mordendo. Ela continuou mordendo muito, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque a Sara não para. Eu mudei o nome dela de Mel pra Sara. Quando eu olhei pra cara dela, eu falei assim, acho que ela não tem muito cara de Mel, não. Acho que ela tem cara de Sara, né? Ela chama Sara. E essa cachorra, ela corre, né? Ela brinca e bum, joga as patas em cima. Mas ela não cresceu tudo ainda, ela ainda vai crescer mais, né? O meu problema está sendo com as minhas colaboradoras domésticas, as meninas que cuidam lá de casa, né? Por quê? Porque elas não estão dando conta, né? Porque a Sara vem com as patonas, né? E eu tenho um jardim grande e ela começa a cavucar também. É assim.
É o que eu sempre explico. Quando eles estão no iniciozinho da vida, então até 1 ano de idade, eles estão tentando, é criança, né? Então eles estão tentando demonstrar a territorialidade deles. Ele vai tentar te enfrentar o tempo todo, ele vai disputar quem que manda na casa. Com você, com outro cachorrinho, com todo mundo. Ele vai tentar disputar e vai ver se ela vai mandar na casa ou se você ou o outro cachorro vai mandar na casa. Isso, no primeiro momento, é fisiológico, isso é normal, né? O problema, eu explico sempre, muitas vezes esses animais, a culpa é do dono. Eu não consigo brigar, não consigo... Eu falo que é igual criança sem educação, né? Se você não corrige naquele momento e deixar pra corrigir depois, é muito pior. E aí, eu falo que não precisa bater, né? Muitas vezes o barulho, ele vai assustar muito mais do que a palmada que eu dou. Por isso que às vezes a gente recomenda bater com uma folha de jornal, não precisa bater no animal, bate numa mesa, na parede, na hora que ela estiver te mordendo. Fala, não pode, e firme. Porque pro cachorro, se você falar assim, Sara, eu te amo, Sara, não faz isso comigo, é a mesma coisa. Então você tem que, o seu tom de voz tem que se impor sobre ela para ela entender que ela tá errada. Né? E isso é um trabalho de formiguinha, continuamente. Só que ela é um filhotão, né? Ela só tem tamanho e não sabe o peso que ela tem. Ela vai mudar a característica, provavelmente, depois de 1 ano. Algumas raças, tipo Golden, um Labrador, às vezes só depois de 2 anos de idade. Ela não tem raça definida. Sim, então, eles vão começar a amadurecer depois de 1 ano de idade. Algumas melhoram depois que tem o primeiro cio ou que tem a primeira cria, e alguns só melhoram com a castração. Igual eu falei, como esse comportamento ele é hormonal, ele é por disputa de território, é fisiológico, quando eu castro, eu tiro esse comportamento hormonal dela, então dá uma desacelerada. Não vai virar aquele cachorro bobão, não vai ser a educação assim, tipo super nani, da noite pro dia acordou, mas ajuda muito a dar uma freada nela também, pra não ficar tão hiperativo. Isso pra macho e pra fêmea. Agora a castração. Ela tem poucos meses, né, de idade. Quantos meses? Então, hoje até a gente tem algumas linhas veterinárias, alguns colegas, porque o recomendado para prevenção de câncer de mama é a partir do 6º mês de idade. Do 6º ao 7º mês de idade fazer a castração, tá? Antes que ela entre no primeiro cio. Tem cadelinha que só vai entrar com 10 meses, então durante esse período a recomendação é da castração. Alguns endocrinologistas, eles têm recomendado entrar no primeiro cio. Então é sempre interessante hoje em dia conversar com o veterinário, né, de confiança, e ver o que ele acredita que seja o melhor para o animal, tá? No meu ponto de vista, a prevenção de câncer eu ainda acho mais importante. Provavelmente os oncologistas também irão achar, talvez os endócrinos não achem, porque aumentou um pouco as estatísticas de algumas alterações hormonais. Pode ser pelas castrações precoces, né? Animais pegos na rua, eles castram até com 3 meses de idade. Aí eu não recomendo, realmente é muito, muito cedo. Essa mania dela cavucar, isso é natural? Isso é normal? Sim. Todo animal faz isso? Sim, tem algumas raças que são de caça. cachorros, meus cachorros não fazem isso. Tem alguns animais que são de caça. Se ela for grande, pode ser tipo esses animais de guarda e companhia, eles têm um hábito. Beagle tem muito hábito de cavar, Labrador, Golden, eles cavam muito. A princípio é uma brincadeira. Depois, com o passar do tempo, começa o vício, a mania, estresse. Pode fazer ele cavucar também a terra ou algum determinado lugar. Quando entra no primeiro cio, às vezes pode ser para fazer ninho, entendeu? Então, o que é a recomendação? Começou a cavar o lugar? Briga. Sara, não pode. Não pode. Alguns adestradores recomendam... quando a gente vê, né? Quando vê já tem um buraco. Aí eu só vejo nas câmeras lá que ela cavou. Né? Tem na internet, alguns pet shops você encontra também, não pode para jardim, se chama. É um granulado que a gente coloca no lugar da grama, onde ela tá cavando, tem um cheiro de pinho. Esse cheiro, como é forte, repele eles, né? Tem uma recomendação de colocar hoje, 15 dias depois recolocar. O ruim é quando é um quintal muito grande, porque aí a gente realmente não consegue. Não consegue. Mas é brigar. Falar que não pode, às vezes o adestrador ajuda muito, mas a recomendação é sempre que o adestrador esteja junto com o proprietário, porque você tem que ensinar o proprietário e o animal. Não adianta, tem muito paciente meu que obedece o adestrador, mas não obedece o dono. Não adianta nada, tem que obedecer ao proprietário. Eu fico tão receoso com esse negócio de adestrar animal, ainda sou muito receoso, porque eu tenho muito medo de agredir o animal. Então, existem profissionais e profissionais, né? A gente não pode generalizar. Eu tenho profissionais que trabalham com a gente que são excelentes, que trabalham justamente com o condicionamento positivo, fez coisa legal, eles ganham brinde, ganham algum agrado, e tem o condicionamento negativo, repreender.
Não pode, puxa a coleirinha mais firme, mas não é nada que maltrate. Porque a gente vê colegas profissionais da área que eles batem, que dá choque, que levam para casa, fica 3 meses. Eu tive um paciente nosso que era um Golden, ele ficou 3 meses na casa do adestrador ou no canil do adestrador e quando voltou, ele voltou agressivo. Um Golden agressivo, ele não volta. Então, provavelmente, ele foi submetido por algumas situações de estresse, né? Então, isso eu não recomendo. Sempre tem que ser em casa com o proprietário. Isso aí eu realmente morro de medo. Sim. Agora, tem uma coisa que as meninas que trabalham lá em casa estavam fazendo, né? Elas prendem ela no canil. Igual, por exemplo, porque senão não consegue. Ela tá pegando roupa no varal, né? Lá, eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que vai fazer? E o varal é alto, né? O fato de prender também não é muito bom. Porque ela não tem como gastar a ansiedade dela. Se você prende, ela vai ficar mais ansiosa, ela fica mais agitada. Quando você solta... É isso que eu pensei também. Tudo que ela quis fazer naquele dia inteiro, que ela não fez, ela vai fazer em 1 hora. E aí ela destrói a casa inteira. Né? Com relação às roupas, brigar. Quando morde tapete, morde alguma coisa, eu recomendo a pimenta. Existem alguns produtos que você passa e tem gosto amargo, mas pega aquelas pimentas bem baianas, bem ardida, passa, ela vai botar uma boquinha, vai repreender. Vinagre repreende muito também. Sabe o que eu acho que, na verdade, eu sou culpado também. Olha que análise que eu estou fazendo ao vivo aqui, né? O dono ajuda muito. O dono é culpado. O que acontecia? Ela era pequenininha, aí eu brincava, ela, né, eu pegava um pano, amarrava assim, agora ela quer dava brincar pra com ela pano. e puxava, né, o pano. Agora, qualquer coisa, ela é danada também. Ela pega uma sandália minha, eu tô saindo, ela pega a sandália, ela pega e sai. Eu passo atrás aqui, aí fica lá sentada. Aí eu corro até ela vai e corre. Ela gosta de correr, ela gosta de correr com alguma coisa na boca, né? Que alguma coisa seja minha. Eu acho que realmente eu acabei educando a isso. gente também. até falou sobre os brinquedos, né, inteligentes, os brinquedos interativos. É importante que ela tenha para gastar o tempo dela, porque senão ela vai gastar o tempo com o outro cachorro que você tem. Vai gastar o tempo com a sua funcionária, ela vai gastar o tempo com a roupa. Então, dando esses brinquedos, ela vai ter motivação ao longo do dia para gastar. Caminhadas, caminha até exaustão. Começa a caminhar, porque a ansiedade dela ela vai gastar nos passeios. Ela vai chegar morta de cansaço em casa. Também não vamos matar o cachorro de tanto andar. Mas assim, caminha de uma forma que ela vai chegar em casa cansada. Sim, porque se ela não gastar energia, ela vai gastar energia na sua casa. Entendeu? Então é interessante que se faça isso, que ela tenha uma rotina. A gente colocando uma rotina, a tendência dela ficar. E você não pode, igual por exemplo, ela entendeu que se ela pegar o chinelo, você corre atrás dela. Ela acha que tá brincando. Exatamente. Não corra. Exatamente. E eu acho até bonitinho, porque ela faz uma cara ótima, né? Ela tem uns orelhões, assim, umas orelhas grandes, né? E ela fica assim com aquela cara assim, eu falo, tadinha. Não pode. Ela vai repreende na hora. Não, minha mão tá toda mordida, não né? pode deixar até a pessoa da morder. maquiagem assim, ó, deixa maquiar aqui sua mão, vai estar tudo mordido. E quando ela começar a brincar de cabo de guerra, né? Eu sempre oriento, criança tem muito mania de brincar. E isso no passar do tempo, na cabeça dos bichinhos, é como se a caça estivesse fugindo da boca dele. Isso é instintivo. Então, ao longo do tempo, eles começam a ficar animais bravos, agressivos. Por quê? É a caça, é o coelho fugindo da boca, entendeu? Então, eu sempre recomendo assim, quem tem criança tem muita mania de brincar, faz assim, na boquinha. Não façam, que ele vai acabar ficando bravo. Importante a gente saber dessas dicas, né? E, claro, tentar fazer na medida do possível. Conversei com a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. Obrigada, tá? viu? E daqui a pouquinho, nós voltamos depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br.
Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. Agora o nosso quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza, que aliás trouxe duas moças muito bonitas, que é a Rayane Diniz e a Luana, que aliás são duas cantoras. Tudo bem com você, Eduardo? Tudo ótimo. Eduardo de Souza, duas moças, duas cantoras, que é a verdade uma dupla, extremamente simpáticas. Você é a Rayane. Rayane, isso. Você é a Luana. Luana, isso. Você é daqui de Goiás? Eu sou do Goiás, sou de Anápolis. E eu sou do Paraná, mas a gente mora aqui em Goiânia, já faz mais de um ano. Quanto tempo? Mais de um ano? Um ano e 5 meses. E essa guitarra, ela é só cenográfica? Ela toca? Ela toca. Gente, mas não tem nada nessa... Na verdade, ele é um violão. Ele é um violão? Já deu pra perceber que a pessoa entende muito de música. Você já viu ali que nós estamos bem familiarizados. Não, mas isso é normal, é porque a maioria do pessoal pensa que é uma guitarra mesmo, porque ela tem estrutura de guitarra, né? Mas é um violão. É um violão, legal. Bom, quero saber delas, da carreira delas, que você sempre tem uma boa perspicácia, né? Em descobrir bons talentos aqui de Goiás. Trago gente boa. Gente boa, bonita e talentosa. Exatamente, né? Bom, você conhece melhor o trabalho delas do que eu. Me ajude. Elas agora estão lançando um CD e também já tem clipe gravado e já estão se preparando para o DVD. Estão rodando o país, ficaram um tempo no Piauí e agora voltando para Goiás já estão fazendo shows em algumas cidades. Shows em algumas cidades. Meninas, muito jovens, muito novas. Eu não vou cometer indelicadeza de perguntar a idade, né? Mas são muito jovens, muito novas. Lançaram um CD, não é isso? Há quanto tempo vocês já estão na carreira musical? Não, assim, a Lu começou mais cedo. Eu tinha uns 18 anos. 18 anos. Carreira musical. E você? Olha, o meu pai era músico, né? Meu pai teve dupla sertaneja durante muito tempo, então eu... Quem que é seu pai? Quem foi Ivan Carlos é o nome dele. Vivo? Graças a Deus. Depois, você não canta mais? Ele não canta. Ele parou de cantar, assim, pra me dar uma força, sabe? Aí ele... Mas ele te apoia, ele é seu produtor, é isso? Não, na verdade ele ficou no Paraná, né? Ele me apoiava no início, ele me trazia pra cá, porque a gente formou a dupla à distância. Pois é, como é que vocês se conheceram, gente? Que história é essa? Nosso produtor musical, Thieres Marques, né? Ele nos apresentou por internet mesmo. A gente começou a conversar por internet. Ou seja, essa coisa deve funcionar mais ou menos assim. Eu ouço a sua voz, né? E vou ver alguma outra cantora que possa fazer uma base pra você, uma segunda. Exatamente. Aí encontram isso, só que não é só encontrar a voz, não. Né? Eu acho assim, porque cantar juntas, praticamente... Com certeza. Né? Eu acho que tem isso. E aí, como é que funciona isso entre vocês? Mas a gente começou a morar juntas, né? Porque ela veio do Paraná. E você aqui de Goiás? De Anápolis, aí a gente teve que vir pra Goiânia. Aí, assim, no começo foi bem difícil, né? Duas personalidades super fortes, mas a gente se adapta muito bem hoje, sabe né? Quem que é? Com relação a personalidades fortes, as meninas, me ajudem, por favor, fugiu o nome das meninas cantoras. Maera Paraíso? Exatamente. Nossa, tem algo, né? Primeira, exatamente. Me lembra muito a personalidade, já tive a oportunidade de conversar com elas pessoalmente, fora das câmeras também. São pessoas muito simples, né? Mas são muito fortes. Cada uma sabe o território delas, ninguém entra no território da outra. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Mas se dão bem, musicalmente agora falando. Sim. Agora sim, no início foi uns tapas, né? Teve alguma guerra, né? Foi uma nova modalidade. Eu peguei. Você catou, né? Foi o sertanejo EAD. A distância, né? A distância, juntar. Mas agora tá tudo bem. Agora... As brigas foram boas pra juntar nós duas, né, Lu? Mas é interessante, né? Porque é importante, a união da dupla não é uma mistura. Cada uma é cada uma, né? A união das duas aparece isso musicalmente, né? Agora eu fiquei sabendo, eu ouvi inclusive a tua voz é muito forte. Gostou? Muito personal. Aliás, canta alguma coisa a capela aí pra gente. Capela? Só pra gente vamos à nossa música que tá tocando agora nas áreas. Um pedacinho. Só um pedacinho, só pra gente ver. Apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca. Você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa. Jesus. Que voz bem firme, bem marcante, né? Isso é muito legal, isso é muito bom. E agora o Eduardo falou que vocês fizeram shows no Piauí. Mas por que vocês foram pro Piauí, lá, gente? Quem que é do Piauí? Ela é do Paraná, você é de Goiás? Sim, é a nossa empresária, né? Ela trabalha como é que chama a empresária de vocês? Bia.
Bia. Isso. Bia. Ela... É a Bia. É a Bia. Que é a Bia, gente. Não conhece a Bia. Conhece a Bia. Vai conhecer. Conhece, Vai conhece a conhecer Bia. Ela trabalha com eventos aí, a gente foi pro Piauí com ela. Aí vocês o que vocês fizeram lá? Vocês é pecuária? O que é lá? É tipo um evento, Exposição? é um evento, né, do SESI, que eles contratam médicos, dentistas, né? faz tipo um evento aí no... Um congresso, tipo um congresso. Isso, aí no final do evento tem show. Aí vocês cantaram? Aí a gente cantou lá. Olha aí, meninas. Lembrando que aqui em Goiânia, quem está cuidando da carreira delas é o Júnior Luali. Ah, sim, claro. Na verdade, ele Os transformou artistas. nossas vidas, Olha aí. né? Sem dúvida. Ele O que trabalha que com ele faz? expressão, Como é que é o trabalho dele com vocês? É expressão, foi mais expressão. Presença de palco, presença né? de palco. É o mise en scène que a gente chama no teatro, né? Isso é importante ter também, né? Nos ajudou Infelizmente muito também, mesmo. você me lembrou um outro caso de uma cantora maravilhosa, primorosa, que eu não vou revelar o nome, que não vem ao caso. Mas o que acontecia com alguns críticos, né? Falavam, gente, ela entrava e saía do palco, ninguém via, só ouvia a voz. O que é isso? Falta de presença de palco. E infelizmente isso foi um dos fatores que não deixou essa cantora ir além, né, do que ela foi. Né? E é um pecado, porque tem uma voz abençoada, aqui de Goiás, abençoada, né? Mas infelizmente essa questão da presença de palco naquela época não era muito reforçada. Que pena, E aí? né? Que pena. Então ele faz esse trabalho com vocês. Eu me vejo outra pessoa, na verdade. Como no palco, eu chegava toda tímida, né? E você precisa comunicar com a plateia, certeza. né? As pessoas estão ali querendo ouvir o show, mas elas não querem só ouvir o show, porque senão elas pegam um CD e vão ouvir o show em casa. Exatamente. Elas querem ver o show. O que é o show? O show é o Além da artista, música, além da música, aquela empatia, a produção ali de luz, de cenário, né? É isso que é o show. E essa é a função dele, né? Eu vejo que ele trabalha com outras duplas, você percebe a evolução, Sim, percebe a gente já mudança. conhece de nome bastante, né? Depois a não gente gosta traz de aparecer na o convida, televisão, né? não Gosta de bastidores, né? Gosta de bastidores, isso é importante, né? Eduardo sempre muito bem antenado com a música, com a cultura, e trouxe essa dupla extremamente agradável, só que a gente quer ouvir vocês. Eu vou chamar o nosso intervalo e vocês preparam uma música no final do programa, pode ser? Encerra o programa? Eduardo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza, agora em 2018. Parabéns, parabéns. Obrigado. Quantos anos já? Tem alguns anos já, né? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Passou rápido, hein, Eduardo? Maravilha, hein? Passou rápido, graças a Deus. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos ouvir Rayane Diniz e Luana. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria e Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e Promessa é Dívida. Vamos encerrando o programa de hoje, aliás, fechando com chave de ouro. Rayane Diniz e Luana. É isso? Acertei? Exato. Acertou, Acertei. Tá vendo? Gravei, né? Obrigado, meninas, pela participação no programa. Agora vamos ouvir a voz de vocês. Ok? Tá bom? Muito obrigada. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso telefone e do nosso e-mail. Agora com vocês, Rayane Diniz e Luana, aqui no programa Mega Profissionais. Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora H
Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar. Limpa esse rosto, engole o choro, apaga a luz e vem deitar, que o melhor que a gente faz é se amar. Apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca. Você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa. Apaga a luz e vem deitar, a gente faz amor a noite toda. Para logo com essa briga boba, com mais amor e menos roupa. Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora H você desfaz as malas e tudo volta pro lugar. Limpa esse rosto, engole o choro, apaga a luz e vem deitar, que o melhor que a gente faz é se amar.